Salve, salve, meus queridos, tudo bem? Estamos de volta, nós vamos dar sequência aí aos nossos estudos, ainda nesse contexto aí do nosso subcontinente, América Latina. Lembrando que esse tópico aí é um tópico que nós vamos ver, estudar e analisar, né, o continente americano, até o final dos nossos encontros, ainda nesse ano que nós estamos vivendo. Então, já convido vocês aí a preparar o material de vocês, pega aí seu caderno, sua caneta, seu lápis, já vai tomando nota aí desses pontos que são pontos importantes, são pontos essenciais na compreensão da própria dinâmica dentro do subcontinente América Latina. Depois nós vamos aprofundar esse tema aí com textos e outras leituras, outros exercícios e atividades, mas nós vamos iniciar agora falando sobre a América Latina e as redes ilegais. Para falar sobre isso, eu vou diminuir aqui a minha participação na tela. Você aí, né, atento na aula, atento nas explicações, anota os pontos importantes, anota as dúvidas que você tiver e qualquer coisa, já sabe, só mandar lá na plataforma. Quando nós falamos sobre esse tema, América Latina e as redes ilegais, eu tenho que fazer com vocês aquele famoso recordar é viver para a gente entender, na verdade, para a gente lembrar o que significa essa ideia das redes. Porque se eu falo na existência de redes ilegais, isso significa que existem redes que perpassam no sistema legal. Existem redes que estão associadas à dinâmica, vamos dizer assim, oficial, a dinâmica permitida pela legislação dos países, dos diferentes países existentes no mundo. Quando nós falamos sobre essa lógica de organização em redes, nós temos que lembrar necessariamente sobre um processo que é o processo de globalização, em que tudo isso está inserido, inclusive. O que é globalização? A globalização, eu não posso dizer que há uma definição. Globalização significa, e aí eu tenho uma definição que todo mundo concorda, mas existem pistas, existem traços característicos do processo de globalização, esse todo mundo vai concordar. A globalização representa o estágio atual de desenvolvimento, o estágio atual de desenvolvimento do sistema capitalista. Ou seja, se ele é o estado atual, significa que todos os mecanismos associados a que vão permitir, né, essa facilidade na circulação pelo planeta de pessoas, mercadorias, capitais, serviços, informações, todos esses elementos, todos esses mecanismos que favorecem a circulação de todos esses meios são meios que facilitam e são meios importantes para que o próprio processo de globalização ele aconteça. Ele é atual, ou seja, o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento dos transportes, o desenvolvimento das telecomunicações são bases desse processo. Mas ele também é do capitalismo, ou seja, algumas pessoas se aproveitam desses recursos e desses meios, outras pessoas são subjugadas, são exploradas ou estão de fora dos lucros provenientes dessas atividades, dessa circulação. Então, na verdade, nós não vamos falar aqui sobre globalização, mas esse é só para lembrar um assunto que vocês já tiveram lá no início do ano, inclusive quando vocês falam sobre globalização. Ah, Juninho, mas eu não lembro disso não. Não tem problema. Com essa introdução, a gente já consegue entender um pouquinho daquilo que vem pela frente. E vocês vão estudar sobre globalização ainda muitas outras vezes. O importante para a gente aqui é entender o seguinte: a partir desse processo de globalização, a partir do desenvolvimento dos transportes, desenvolvimento das telecomunicações, do próprio desenvolvimento tecnológico associado aos sistemas de transporte e telecomunicações, nós temos uma maior integração entre os países. Se antes as distâncias eram percorridas num tempo muito maior, agora as distâncias são percorridas em um tempo mais curto.
O planeta não encolheu, mas a sensação é de que as distâncias são mais curtas. Porque lembra que você estudou que lá nas grandes navegações que os portugueses vieram em direção ao continente americano? Imagina essa viagem que os europeus fizeram lá com as embarcações se fossem feitas com os aviões tal qual nós temos hoje. Então esse tempo de viagem é muito menor. A distância é a mesma, mas o deslocamento ele é feito muito mais rápido. E aí nós temos a ideia de que o sistema de transportes, o sistema de telecomunicações, eles favorecem essa integração entre os países. Então nós temos uma integração que nós vamos chamar de uma integração ou ligação em redes. Então essas redes são essas linhas, é a circulação que acontece de pessoas, de mercadorias, de capitais, de serviços, de informações, tudo isso que transita pelo planeta se aproveitando da infraestrutura, seja do sistema de transporte, naquilo que a gente chama do espaço real, e o sistema de telecomunicações, naquilo que a gente chama de espaço virtual. Então, essa ligação em redes favorece as trocas entre diferentes países, entre empresas e países, entre pessoas e empresas, entre pessoas e pessoas espalhadas pelo mundo todo. Então, para falar e entender sobre essa lógica das redes, eu tenho que entender que ela faz parte do contexto da globalização, que ela faz parte de um contexto do sistema capitalista, onde há a exploração, onde há desigualdades muito fortes existentes. E aí nós temos que as áreas que são percorridas pelos sistemas de transportes, pelos sistemas de telecomunicações, nós temos ali uma facilidade na criação dessas trocas, na criação e na existência desses fluxos, dessas diferentes situações que eu falava agora há pouco. Pessoas, mercadorias, capitais, serviços, informações e tudo o mais. Então, circulam aquilo que nós vamos chamar de um mercado legal, de um mercado formal, de produtos que estão associados aí, submetidos à legislação, a pagar impostos, toda essa dinâmica do mercado internacional, mas também transitam pelas redes aquilo que nós vamos chamar dos produtos ilegais, aqueles que estão à margem do sistema legal, à margem da legislação dos países, aqueles que na verdade, eles vão produzir uma série de elementos que vão criar uma série de problemas, inclusive na própria organização social e do sistema legal como um todo. Então nós vamos falar, e quando nós falamos sobre essas redes ilegais, nós estamos falando especificamente de que elementos? O tráfico de drogas, o tráfico de armas, a lavagem de dinheiro, o dinheiro desse comércio ilegal que é jogado dentro do sistema legal. Então ocorre essa lavagem do dinheiro, né? Esse dinheiro sujo, fruto de um ilícito que acaba sendo colocado dentro da chamada rede legal. O tráfico de pessoas, né? Prostituição, para prostituição, tráfico de órgãos humanos, enfim, nós temos uma série de elementos que estão associados àquilo que nós vamos chamar de redes ilegais. Mas, Juninho, por que nós estamos falando sobre isso assim do nada? Na verdade, dentro do subcontinente América Latina, e aí a gente pode colocar no planeta como um todo, as redes ilegais elas têm uma função e uma importância muito grande no que diz respeito às próprias características na constituição desses países, na formação territorial, na composição econômica desses países. Por quê? Porque há uma ligação muito forte do narcotráfico, quando nós falamos da América Latina, com a economia desses países na América Latina. Isso nós vamos ver um pouquinho melhor a partir da leitura desses mapas que aparecem e das informações que nós vamos conversando e trocando aqui nessa nossa aula.
Na verdade, quando nós falamos especificamente do narcotráfico, né, ele movimenta bilhões de dólares e tem uma influência muito forte em alguns países na América do Sul. Alguns mais, outros menos. Mas tem uma influência muito forte em relação, por exemplo, à ligação entre o tráfico de drogas e a violência, a ligação entre o tráfico de drogas, o tráfico de armas, a lavagem de dinheiro e, podemos dizer, porque não é nada que ninguém saiba, mas também o fato de ter nas próprias estruturas de poder nos países pessoas que são corrompidas e que estão ligadas a esse tráfico de armas e de drogas. Quando nós falamos na América Latina, isso tem um peso interessantíssimo na hora de compreender o porquê que há a existência dessas redes, inclusive. Quando nós falamos em redes ilegais, quando nós falamos na rede do narcotráfico dentro do subcontinente, nós temos que entender que não é só uma questão de circulação, mas que há todo um complexo, um conjunto de fatores que promovem essa produção, essa transformação, essa distribuição que envolve não só a pessoa que plantou e que vendeu, mas que envolvem os laboratórios que vão fazer a transformação desse produto base numa droga transformada, os armazéns que vão armazenar e guardar esses produtos para efeito de circulação posterior, aeroportos clandestinos que facilitam também essa circulação e ainda podemos dizer de que, de alguma maneira, também utilizam as redes de transportes legais para a circulação. De vez em quando chegam notícias, né, de apreensão de cargas enormes de drogas, né, fruto de todo esse processo. Não só no Brasil, que faz parte ali dessa rede de circulação, mas na América Latina como um todo. E é isso que nós vamos entender um pouquinho ali nas próximas informações, né, que vão surgir. Então nós temos que na América do Sul, a Bolívia, o Peru e a Colômbia são os maiores produtores. E é nessa produção, tanto da folha da coca como da papoula, né, onde nós temos essa produção ligada e linkada a esse monte de setinhas aí, partindo e chegando de algumas áreas específicas, onde normalmente o destino dessa produção após a transformação está relacionado à Europa, está relacionado aos Estados Unidos, algumas áreas no continente asiático também, onde esse mercado ilegal movimenta aí uma quantidade muito grande de dinheiro. Mas, Juninho, você falou aí que Bolívia, Peru e Colômbia são as áreas que mais produzem. Então, isso significa que seria simples, né? É só não deixar produzir. Mas não é assim que funciona, porque esses produtos eles estão ligados, por exemplo, à indústria farmacêutica. A folha da coca, por exemplo, ela é utilizada pelos povos andinos até para se adaptar à altitude ali na Cordilheira dos Andes, nessa parte da América do Sul. Então, na verdade, são produtos naturais que vão ser transformados e aí, né, entra o poder do narcotráfico com toda a sua estrutura, transformando e produzindo drogas ilícitas e que são difundidas para o mundo todo. Então, na verdade, esses cartéis eles vão se apropriar da produção dos camponeses. Os camponeses são os que lucram com essa produção? Nada, eles produzem ali e vendem baratinho. São os cartéis que vão comercializar essa produção, né? Vão se apropriar dessa produção com o narcotráfico. O narcotráfico ali promove a transformação e a produção desses elementos que depois vão chegar aí para o mercado desse consumo ilegal. Quem faz o beneficiamento, quem faz a transformação e quem lucra com esse comércio ilegal é o próprio narcotráfico. E aí, por conta dessa atividade ser uma atividade tão lucrativa, é que entra um dos grandes problemas, né, existentes, que é a corrupção
ou a ligação entre esses três elementos, a corrupção, o narcotráfico e o governo. Porque o que poderia ser evitado, combatido, e aí, né, para poder evitar não só que o narcotráfico lucre com o comércio de drogas, mas também que a violência não exploda, que não haja uma ligação entre a entrada ilegal de drogas, a entrada ilegal de armas e os poderes estabelecidos nos lugares, né? A gente tem no Brasil essa ligação muito forte entre esses elementos. Então, o que acontece é que a própria corrupção associada ao narcotráfico e associada a algumas estruturas de poder, algumas estruturas de governo, fazem com que essas redes elas sejam redes muito presentes e muito influentes em todo o subcontinente. Na verdade, boa parte da economia, né, nesses países, e aí os países produtores, tem uma ligação muito forte. Na Colômbia, por exemplo, há o controle territorial por parte do narcotráfico. Então, a gente sabe, né, em estruturas, mais de 60%, 70% do território colombiano está ali nas mãos do narcotráfico. A gente vive no estado do Rio de Janeiro, aqui no Brasil, uma série de problemas associados a essa estrutura territorial que o narcotráfico se instala e passa a controlar as ações. As milícias se instalam e passam a controlar as situações em algumas áreas, em alguns territórios, nós podemos chamar assim em geografia, que muitas vezes estão associados a comunidades, a bairros na periferia, onde o governo não atua de maneira mais incisiva. Então, o que nós temos é que essas redes elas vão se misturar com as chamadas redes legais. E aí, o resultado são todos esses problemas que nós vimos associados de violência, associado ao tráfico de drogas, associado à entrada ilegal dessas armas que chegam aí no Brasil, que chegam nos países da América Latina como um todo, e como nós podemos ver nessa última imagem aí na tela, que essa circulação ilegal ela está relacionada a mundo, né? E nós não vamos aprofundar a leitura desse mapa, mas por que você colocou isso aí então, Juninho? Se a gente não vai aprofundar, para entender que a América Latina ela faz parte desses fluxos associados ao mercado ilegal e o narcotráfico tem um peso e um peso muito forte em tudo isso. Meus queridos, esse assunto ele é um assunto mais curtinho mesmo. O importante disso daqui é que a gente faça uma associação entre a existência das redes, não só as redes legais, mas também as redes ilegais. E compreender que na América Latina nós temos aí uma participação muito forte na economia desse tráfico, dessas redes ilegais, e o narcotráfico tem um peso muito grande. Quando nós falamos em redes ilegais, fazendo aquele resuminho final, né, não estamos falando só do tráfico de drogas, mas também do tráfico de armas, o tráfico de órgãos, o tráfico de pessoas, né? Pessoas também são levadas para prostituição, crianças para adoção ilegal, órgãos, enfim. O próprio tráfico de espécies vegetais, a biopirataria, o tráfico de produtos também ilícitos que chegam sem pagar impostos. Então nós temos uma série de fatores que estão relacionados a essas redes ilegais. Qualquer dúvida, você pode perguntar lá na plataforma, anota aí, para o vídeo quantas vezes você quiser e daqui a pouquinho a gente retoma aqui o nosso tema com outros assuntos importantes dentro do subcontinente. Grande beijo, tchau, tchau, até a próxima!